Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Desta vez para começarmos uma vez mais com o tema da Ucrânia, país para onde novas armas estão a ser dirigidas, tanto do lado da Rússia, a acreditar naquilo que as agências oficiais russas têm dito, no que tem a ver principalmente com investigação e desenvolvimento de novas armas, apuramento de armas já existentes, e por outro lado, do lado ocidental, a promessa de que novas armas, nomeadamente tanques de guerra, vão ser enviados para o palco da invasão. Embaixador, como é que tem visto aquilo que parece ser o aumento do conflito no terreno? Bom, tudo indica que estas esperadas decisões, eu digo esperadas decisões porque elas têm sido faseadas relativamente ao envio de mais material de guerra, nomeadamente em matéria de tanques, para a Ucrânia, parecem significar a opção, eu diria definitiva, por parte do Ocidente no reforço da Ucrânia, mesmo com capacidades de natureza bélica que podem fazer extravasar a ação ucraniana um pouco para além das suas fronteiras. E aí, com esse sempre o problema das fronteiras, como é sabido, a Rússia considera serem suas fronteiras as fronteiras das repúblicas que, entretanto, criou dentro da Ucrânia, e como considera também que a Crimeia é parte da Rússia. E esta leitura diferenciada pode ter alguma implicação no futuro relativamente à utilização desses mesmos meios. Desde o início deste conflito, que os países ocidentais, em particular os Estados Unidos, têm tido cuidado de municiar e de armar a Ucrânia de uma forma que fosse vista como reforçando a sua capacidade para se defender da agressão russa. E têm tido cuidado de não pôr nas suas mãos instrumentos de natureza bélica que pudessem levar a que uma determinada leitura das ambições ucranianas criasse uma escalada. Nós sabemos que as opiniões públicas ocidentais são um pouco, digamos, sensíveis a esta perspectiva, tendo em conta que consideram que o mundo ocidental devia dar todas as facilidades à Ucrânia no sentido de se defender. Esta perspectiva tem algum sentido sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista sentimental, mas sob um outro ponto de vista, que é a possibilidade da escalada, traz repercussões, ou pode trazer repercussões, ou suspeitas de repercussões, que países responsáveis, nomeadamente os Estados Unidos, que têm uma leitura, digamos, abrangente desta questão, têm que medir. Porque todos têm a noção de que se a guerra escalar para além de uma guerra convencional, isto é, se passar para o patamar nuclear, as consequências em matéria de humana e destruição serão incomensuráveis e digamos, aquilo que são hoje as vítimas da guerra da Ucrânia serão uma percentagem ínfima comparativamente àquilo que seria uma guerra aberta que se traduziria num conflito à escala global. E eu lembro sempre que no início desta guerra, a Ucrânia propôs aos países ocidentais que o mundo ocidental, em particular a NATO, estabelecesse uma zona de proteção aérea da Ucrânia, isto é, não deixar ninguém passar, enfim, atacar a Ucrânia por via aérea e, em particular, que os meios aéreos da Rússia não pudessem passar por cima da Ucrânia. Se o mundo ocidental tivesse aceito isso significaria que armas ocidentais enviadas por parte de países que não a Ucrânia poderiam ter deitado abaixo aviões russos, o que significava um conflito mundial. Eu sei que às vezes é muito cómodo para quem está num sofá olhar para estas coisas de uma forma radical, no sentido de dizer, mas então vamos a isso. Vamos a isso à escala global, num conflito à escala global com armas nucleares pelo meio, é uma complicação e é uma situação muito difícil de gerir. E os países que têm as armas nucleares, e como nós sabemos há 5 países que têm armas nucleares, que são os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, depois há outros que têm armas nucleares disfarçadas, como seja a Índia, Israel, o Paquistão, mas esses países naturalmente, particularmente os que são membros permanentes do Conselho de Segurança, têm
algum cuidado relativamente à utilização de um meio que é definitivo e que pode causar, vou utilizar a expressão, o fim do mundo. E essa noção existe, e é a razão pela qual há uma certa medição da própria ajuda ocidental. Os ucranianos vieram a revelar uma capacidade de resistência que quem os apoia considera extremamente resiliente e, mais do que isso, e uma capacidade de resistência capaz, heroica, e no sentido, inclusivamente, de ter imensas baixas, imensas perdas de vidas humanas e, no entanto, manter a sua determinação no sentido de proteger aquilo que consideram ser a sua terra. E isto tem levado o mundo ocidental, isto desde o início desta guerra, que as coisas têm sido assim, a ser mobilizadas um pouco pelas opiniões públicas. E as opiniões públicas, num determinado momento, em vários países, começaram a inclinar-se no sentido de tentar dar à Ucrânia mais armas. E um ponto essencial, um elemento essencial destas armas, para além daquelas que já foram dadas pelos Estados Unidos, pelos HIMAR, que são baterias de mísseis, mas de curto alcance, pelos Patriot, que são mísseis de defesa contra mísseis exteriores, que agora vão ser mandados para a Ucrânia, há a ideia de que é preciso municiá-los com tanques. Mas o mundo já municiou, vale a pena dizer, a Ucrânia com tanques. Mas a maioria desses tanques eram tanques da antiga União Soviética que estavam na posse de alguns países do Pacto de Varsóvia e que foram dados à Ucrânia utilizando munições, que eram as munições do Pacto de Varsóvia. Essas munições já desapareceram, esses já se esgotaram, esses tanques, muitos deles já foram abatidos pelas suas, enfim, deficientes qualidades de guerra, e agora começou-se a pedir que houvesse novos tanques. Quais são os três Desta vez que não fosse ferro velho, se faz favor de ir à Ucrânia, não é? Sim, mas de qualquer maneira o ferro velho, apesar de tudo, causou nas tropas russas algum abalo. E as tropas russas pagaram com isso, digamos, com grande surpresa, a um preço humano e material muito forte. Mas começou-se agora a pensar nos tanques que aí estão. E os tanques que aí estão, o melhor deles todos é o Leopard 2 alemão, dos quais há cerca de 2.000 tanques destes, estão distribuídos por vários países, foram vendidos a vários países. Portugal tem 20 e tal, ou 30 e tal, não sei bem. Mas a Alemanha teve sempre uma grande relutância em vender esses tanques, até por uma razão muito simples, é que os Estados Unidos não venderam um único tanque. E os Estados Unidos têm um tanque magnífico também, não tão bom como o Leopard, que é o Abrams, que não foi vendido. No meio disto tudo há uns outros tanques também muito bons, que são o Challenger 2 do Reino Unido. E o Reino Unido começou a mostrar-se aberto a dar esses tanques à Ucrânia. Eu devo confessar, pela minha alguma experiência nestas áreas internacionais, quando o Reino Unido se mostra aberto a dar alguma coisa, é sinal que os Estados Unidos o mandaram dar essa coisa. Não vale a pena sobre isso em grandes questões internacionais é assim. O Reino Unido não faz nada sozinho se não tiver o apoio dos Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos fizeram esse gesto no sentido de dizer ao Reino Unido que devia dar o Challenger. O governo do Rishi Sunak já anunciou que dava o Challenger. Neste momento, a questão põe-se em relação aos Leopard. A Finlândia e a Polónia já se decidiram mandar os Leopard, desde que a Alemanha se não opusesse. Como é sabido, nestas questões de material, normalmente quando se vende material, há limitações à utilização disso. Lembramos, por exemplo, dos F-16 portugueses que foram vendidos à Roménia e foi necessário o apoio dos Estados Unidos, a luz verde dos Estados Unidos para poderem ser vendidos. E, portanto, os Leopard que tinham sido vendidos à Ucrânia, à Polónia, vendidos à Finlândia, era preciso uma autorização da Alemanha. A Alemanha esteve sempre muito relutante até ao fim, até porque, volto a dizê-lo, nunca viu os Estados Unidos usarem os seus próprios tanques, os Abrams. E a Polónia e a Alemanha percebeu que, quando desse, isso significaria um upgrading da sua entrada na guerra. E nós sabemos que este governo alemão é um governo de coligação, tripartida, sabemos que tem problemas até na área da defesa, nós assistimos nos últimos dias à admissão da Ministra da Defesa e à subida de um novo Ministro da Defesa. Há ali... É uma área conflitual, porque também nós estamos a assistir a uma mudança, eu diria, epistemológica quase, da posição alemã no quadro internacional em matéria de defesa e segurança, com a duplicação do seu orçamento para a defesa e da mudança do paradigma de uma atitude que era restritiva sobre o ponto de vista de defesa para aquilo que é uma atitude mais, eu diria, mais ofensiva, mais aberta. E também alterando fortemente aquilo que era
o seu diálogo, ainda que crítico, com a Rússia, em particular a partir do momento que agora não depende do gás russo. E, portanto, nós estamos aqui num momento novo. Este momento novo, a meu ver, vai ficar muito clarificado na reunião de Ramstein, na Alemanha, no dia 20, e em que, a meu ver, nós vamos assistir a um anúncio desta escalada, desta entrada de novo material. Não vale a pena esconder que esta entrada de novo material pode levar a uma escalada da guerra, mesmo em termos convencionais, e isso terá naturalmente consequências. Se depois se passará a um outro patamar ou não, não sabemos. O sentido que há, e para responder globalmente à sua pergunta é esta, o sentido que há neste momento é que os ocidentais decidiram reforçar fortemente o seu apoio à Ucrânia em termos de material militar. Isso é boas notícias para quem apoia fortemente a causa ucraniana e, em particular, para quem se está um pouco esquecendo daquilo que são os efeitos possíveis na reação russa. Mas há pessoas que dizem, bom, a reação russa é o que será, é o que tiver que ser, a questão essencial é defender o interesse e a soberania da Ucrânia. E, portanto, se formos por aí, nós provavelmente vamos encontrar um acelerar da guerra nos tempos mais próximos. Muito bem, que estaremos aqui para observar essa aceleração, provável a partir do dia 20. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida.